Então, voltando aqui para o assunto dos substantivos, vamos falar agora sobre os casos propriamente ditos no grego koiné. Então, substantivo, se você não sabe, é bom especificar do básico, assim como eu falei do verbo. Substantivo é uma palavra, obviamente, que vai especificar algo aí que tem existência. Pode englobar desde pessoas, animais, lugares até coisas. Essa existência ela pode ser animada, pode dizer respeito ao homem, a Deus. Pode ser inanimada, dizendo respeito à pedra, pão, pode ser algo real, como o homem, a casa, pode ser algo imaginário, como o fantasma ou lobisomem, pode ser algo concreto, como uma pedra ou casa, ou abstrato, como a pureza e a bondade. Então, todo substantivo ele é usado dentro de uma frase e tem uma função gramatical. E no grego, para expressar essa função aí gramatical, indicar como esse substantivo ele se relaciona com os outros termos, a morfologia, a questão de própria sintaxe, e também a longo prazo, a gente vê essa indicação do substantivo aí, como ela se relaciona com as outras palavras, por essas terminações, melhor dizendo, né? Porque os substantivos gregos, eles mudam as suas terminações, né? Eles se flexionam. Essas terminações modificadas, elas indicam essa função que o substantivo tem em uma frase. E é isso que nós chamamos de caso. E esses casos gregos aí, quando a gente olha para linguística comparada, há estudiosos que dizem que na primitiva língua indo-europeia havia ali 8 casos, sendo que no grego koiné esses 8 casos ainda são reconhecidos, mesmo que eles só se apresentem aí em 5 formas diferentes. É porque dentro de uma forma nós temos várias, de um caso específico lá, né? Então, por ser o caso mais uma questão de função do que de forma, e aí para facilitar no entendimento, a gente vai aqui seguir mesmo a lógica do Hegel e do Bergman, que é uma das poucas gramáticas aí que trabalham com a ideia dos 8 casos do grego koiné. A maior parte do estudo do grego koiné, de maneira clássica, segue 5 casos apenas para os substantivos. Então, prossigamos aqui para mostrar à luz do português, né? Como que funciona mais ou menos. São exemplos bem limitados, mas dá para tomar uma noção. E aqui a gente tem uma tentativa, então, de exemplificar o que são esses casos. No grego koiné, a gente tem esses casos todos aí. E a gente percebe a função e a gente vai explicar isso aqui, porque a gente vai passar por cada caso aqui com exemplos no grego e na tradução para o português. Então temos aí o nominativo, o pai ama o filho. Eu não vou fazer aqui as explicações, espero que você consiga, meio de olhar por cima, saber do que se trata aí, olhando para o itálico para os itálicos que estão nas frases. Mas eu vou explicar isso aqui mais para frente, aqui no próximo slide e nos outros. Genitivo, a palavra de Deus se espalhava. Quem nos separará do amor de Cristo? Locativo, os outros discípulos vieram no barco. Instrumental, expulsou os espíritos com uma palavra. Dativo, para que sirvamos ao Deus vivo. Acusativo, estou falando a verdade. Vocativo, ânimo, filha. No caso aqui é filha, como se fosse uma exclamação, né? A sua fé a curou. Como a questão aqui da frase, a exclamação tem que vir ao fundo, então vai lá para o final. O vocativo é o mais fácil. Então, eis aqui exemplificado de maneira bem mais direta, né, e detalhada. Nominativo. Quando o substantivo ele tem um papel de sujeito na oração, ele aparece nesse caso, nominativo. Então, frequentemente o sujeito pode ser identificado fazendo perguntas como quem é que? Interrogação. Ou a outra pergunta. O que é que? Interrogação. Então aqui a gente tem essa ideia aí de um substantivo desempenhando o papel de sujeito na oração, aí logo no começo, com o sublinhado, né? Sophos en te kotia fainei, ou fainei. Então a luz brilha na escuridão. Então o sujeito aí da frase aí é desempenhado aí pelo substantivo, melhor dizendo, desempenha o papel de sujeito na oração. Está bem claro. Então o sujeito é a luz que brilha na escuridão, né?
E temos um outro exemplo, né? Um substantivo aqui, quanto ao nominativo, que também pode funcionar como atributo do sujeito. E nessa ocasião aí, ou nessa condição, melhor dizendo, aparece no caso nominativo, como nessa frase, ho theos estin ho Kyrios. Então, Deus é o Senhor. Genitivo, só lembrar de posse. Então, quando um substantivo ele tem essa função de especificar, definir, descrever, ele se apresenta no caso genitivo. Então, de maneira geral, as palavras aparecem nesse caso aí expressando uma posse, ou também posse, né? Não só posse. Genitivo aí é o caso que responde às perguntas como de qual natureza, qualidade ou tipo é, tan, 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 de quem é, tan, tan, tan. Então, na tradução para o português, geralmente nós usamos a preposição de, ou do, ou da. E aí temos aí esse exemplo aí, zetei, tedé, proton, ten, basileina, tu, teu. Então temos aí buscar pois, em primeiro lugar, o reino tu, de, teu, Deus. Lembrando que a forma original desse substantivo Deus, em grego, não é teu, é theos. Ablativo. Nesse caso aqui aparecem substantivos que expressam a ideia de origem, procedência, derivação, separação. Nesse caso aqui ele corresponde à pergunta onde, tan, 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 interrogação. Então, para a gente traduzir o ablativo aí para o português, a gente precisa usar a preposição de ou a preposição desde. Aqui temos uma frase que exemplifica isso. Passa dosis agape, catabaino apó tu patros, tom, potom. Então, toda dádiva boa desce, temos ali, ó, tu patros, do pai, das luzes, obviamente. Locativo é bem simples, né? Remete à posição de um objeto ou ao lugar, local onde uma ação é feita. Aí temos o locativo, né? E responde à pergunta geralmente onde, tan, 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 interrogação. Ali, ó, temos em sublinhado um to, artigo, né? Ômega com circunflexo, e perceba que por trás, ali, tanto do to quanto do cosmo, há um iota subscrito que o sublinhado ficou por cima. Vou ver se eu reviso ali de novo esse arquivo e coloco uma linha mais para baixo, ao invés de ser o sublinhado propriamente dito da ferramenta aqui do PowerPoint. Então ele é traduzido geralmente, o locativo, usando preposições como em, entre, em cima de e outras, né? Então temos aí entocosmo, em. Então no, ou melhor dizendo de maneira mais literal, né? En significa em, to, o, cosmo, mundo, en, estava. É só lembrar lá da questão do EMI também e outras questões que já vimos aí, que já dá para você pegar de bagagem isso daí da parte verbal. Instrumental. Quando o substantivo ele indica um meio ou instrumento, o meio do qual a ação verbal é feita, ele aparece nesse caso. Também se apresenta aí esse caso quando expressa uma associação ou acompanhamento. A pergunta respondida desse caso aqui geralmente é com que, tan, 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 interrogação, ou com quem, interrogação, né? Então, na tradução, usamos preposições como com, por meio de e outras. No exemplo aí, temos hinamé e docintóis oftalmóis, ou oftalmóis, então, para que não vejam com os olhos. Temos aqui mais alguns exemplos, né? Lissante, ou lissante, emas, ecton, hamartion, remon, ento, temos raimati, ou tu. Libertou-nos dos nossos pecados por meio do seu sangue. O acoluton, ou acoluton, emoi, u me peripátese ente scotia, ou escotia. Quem me segue a mim, ou uma outra que pode ser a opção, né? Quem vem comigo, jamais andará na escuridão. Temos o dativo, que é quando o substantivo ele expressa um
Interesse pessoal, ele aparece nesse caso. Ele indica aí a pessoa ou coisa com quem recai o proveito ou dano de uma ação. É uma ideia que é expressa no português por meio do objeto indireto, ou por preposições como a ou para. E o caso ele responde a pergunta a quem, tantantã, interrogação, ou a pergunta para quem, tantantã, interrogação. E temos aí, né, entre parênteses, porque tem que pegar pelo contexto da pessoa de Cristo, né, sujeito aí. Então você tem a figura, melhor dizendo, de Jesus, legei, autores. Estou quase lendo em francês essas palavras aqui, com essas terminações. Eirene e mim. Então Jesus diz a, ou para eles, paz seja convosco, paz convosco, né? Que é literal. Literal, isolando o nome ali, tirando o nome, é disse, ou melhor dizendo, diz a Jesus. Melhor, diz a eles. Dois pontos. Diz a eles, dois pontos, paz convosco. Quando o substantivo, prosseguindo, ele indica a pessoa ou coisa que diretamente sofre a ação do verbo, ele aparece no caso acusativo e aí temos o caso do objeto direto, que responde à pergunta que coisa ou a quem. E a tradução para o português pode levar ou não a preposição a. Temos o caso aí exemplificado. Ecusa, opisso, mu, omen, megalen. Ou megalien. Megalien, né? Ouvi detrás de mim voz grande ou forte. Temos também o vocativo, que é o mais simples, muitas vezes os alunos decoram mais rápido esse aqui, que é quando o substantivo expressa invocação ou exclamação. É só lembrar aí, vocativo, vocação, né? Invocar, está bem associado os termos, né? Estão bem associados os termos. Então vai aparecer nesse caso aí. Kyrie ou Kyrie, soson ou soson, me, Senhor, salva-me. E as declinações, então, quando a gente fala do grego, para indicar essa função na oração, o substantivo ele sofre as alterações, como eu disse, né, na sua terminação. E essas terminações aí, as alterações delas especificamente, são chamadas de flexões. Então, substantivos gregos no koiné, eles são agrupados aí em três declinações segundo as formas mais ou menos semelhantes adotadas em diferentes casos e que dependem do seu tema. Mas aqui a gente vai ter no grego a primeira declinação, é o básico que você precisa saber, né? São substantivos com temas terminados em A. E a segunda declinação, substantivos com temas terminados em ômicron. E por fim, terceira declinação, substantivos com temas terminados em consoante, que também é conhecida como declinação consoante. E o número das pessoas, dos animais, dos lugares ou coisas designadas pelo substantivo também varia. Pode variar, né? Pode aparecer no singular, né? Quando sozinhos aí. Podem não aparecer sozinhos no plural. E o número dual, ele cai em desuso no grego koiné, sendo bastante raro no Novo Testamento. Ele é muito usado no grego clássico para designar esse dual, coisas que se apresentam ou se apresentavam, né, aos pares, como olhos, ouvidos. É um plural especial, é o plural dual de pares, né, geralmente. E você tem eco disso aqui também, a gente encontra isso aqui também no hebraico antigo. E aí eu findo por aqui. E no próximo vídeo teremos aí questões relacionadas a gênero e exercícios e o que é típico do fim, né? A última parte aí dessa introdução relacionada ao português e ao grego, essa transição básica para ter uma noção, uma bagagenzinha para entrar melhor nas declinações gregas especificamente. Então, findo aqui.